Muito bem-vindos a mais um vídeo desse ilustre canal. Hoje vocês vão acompanhar o meu treino de Upper 1. Por que o Upper 1? Porque o treino de inferiores deu tudo errado. Uau! Sendo assim, por que deu tudo errado, Emílio? Primeiramente, fala essa porra. Seguinte, aconteceu o quê? Cheguei, blindão, pá. Aqui, ó. Cadê? Vem. Não tem como subir nessa cadeira. Caralho. Aqui, ó. Vem. Cheguei blindão. Pô. Saquei a perna. Aí era dia de terra, né? Aqui, ó. Bum! Aqui, ó. Vocês estão entendendo? Vocês já estão entendendo a vibe do vídeo de hoje. Remídio não tá puro, não. Aqui, ó. Ó o que eu tô tomando, pai. Tô tomando. Café. É a única coisa que eu preciso. E uma dose de motivação. Então, como de praxe, eu cheguei para fazer o meu levantamento terra. Estava com altíssimas expectativas que foram cumpridas. Retomei uma abordagem de mais alta intensidade no terra, então eu voltei a trabalhar com séries de 3 a 6 repetições. E, cara, mandei ali um 200 para 3 repetições pela primeira vez. Até então, eu tinha mandado 200 apenas para 2 repetições. E depois disso, eu consegui com um trabalho um pouco de mais repetições, 5 a 9, e nas back-off 10 a 12, por alguns instantes, algumas semanas. Retomei agora com esse trabalho um pouco mais de alta intensidade, e vou também estar conciliando semana sim, semana não, um double ou um single. Então, semana que vem, o próximo terra, eu vou fazer, vai ser com uns 202, 205 quilos, um single ou um double, para 2 ou uma repetição com alguma coisa na reserva. Por que isso? Porque é uma experienciação de carga nova. E o terra ele é muito brutal. Esses dias de alta intensidade, eles realmente destroem o ser. Eu preciso de 2 dias seguidos de descanso. E o dia em seguida desse, geralmente é um dia muito ruim. Que eu tenho muita dificuldade para performar em atividades intelectuais ou qualquer coisa que não seja de fato uma obrigação. Se eu tenho a opção de não fazer, eu tenho uma forte tendência nesse dia a não fazer. Por exemplo, ontem. Ontem foi um dia mais ou menos desse tipo, porque no dia anterior a ontem, anteontem, foi dia de terra também, mas foi um terra mais tranquilo. Eu trabalhei numa margem de repetição superior. Eu trabalhei aqui 2 séries diretas que visavam ficar entre 5 e 8 repetições. Fiz com a mesma carga as duas, tirei 170 para 8, 170 para 7 na segunda. Uma reserva, 0 na reserva, alguma coisa assim. No próximo treino, que é a rotação B do terra, provavelmente eu vou botar aqui 175. Perfeito? Mais ou menos nesse sentido, espero que esteja dando para entender bem a malemolência. E tá, Emílio, mas o que deu naquele vídeo que eu estava gravando de inferiores? Aconteceu que logo em seguida chegou uma alma perdida que precisava de ajuda. E eu, como também desempenho funções psicológicas na cabeça das pessoas, me propus ali a escutar, a ouvir e tentar aconselhar com um pouco que sei. Acabou que eu perdi o feeling do vídeo e fiquem apenas com o trecho do levantando o terra. Eu cheguei a gravar só os 2 primeiros exercícios, que foi respectivamente o terra e o sissy squat ali, porém eu perdi o feeling do vídeo. Eu acabei perdendo o feeling e não dei prosseguimento, mas pelo menos salvei uma parte boa dele. E vamos prosseguir aqui com o Upper 1, é isso aí, supinão, supino inclinado. E, cara, antes da gente ir ainda para esse treino, se você quer ir logo pro treino, pode pular o vídeo, cara, pode pular o vídeo. Mas a maldita tendência do homem a voltar às raízes, aos hábitos antigos, ou aos amores antigos. Isso é um problema? Depende. A gente tá falando do quê? De cheirar? Isso é um problema, né? Ou a gente tá falando do quê? De fazer o bem, por exemplo. Ou de alguma coisa mais neutra, como, por exemplo, fazer séries de single ou double em supinos. Querer ficar absurdamente forte no supino barra livre. Essa é a minha tendência. Eu, invariavelmente, o desejo crescente de colocar 3, 4 placas de 20 no supino começa a surgir no ser. E essa periodicidade... Caralho!
Puta merda, tio. E o desejo, ele sobe muito, cara. Eu tava numa periodização agora de maior variabilidade. Eu tô cogitando fortemente em tirar um pouco dessa variabilidade para eu ter mais contato com o supino inclinado barra livre. Porque eu quero ficar forte nessa porra. Não tem como, não tem como. 2 placas de 20 é da hora? É da hora, é legal. Mas assim, irmão, 3 placas de 20 de cada lado em um supino. É respeito eterno. Todo mundo olha, todo mundo duvida. Ainda mais quando você tem menos de 90 quilos. É, eu tenho 78, eu pesei 78 em jejum hoje. E eu tô em off. Eu tô comendo, não para passar mal, mas o tanto que eu tô comendo, atualmente eu já tô saciado, cara. Eu não quero ficar me entupindo de comida para ficar gordo. Por isso que eu acompanho com logbook. Tô progredindo carga semana a semana, treino a treino. O que eu vou me entupir de mais comida? Eu já sou a porra de um praticante avançado. Não posso esperar a cada off que eu fizer ganhar 5, 10 quilos de músculo. Não é essa a tradução. Não é a realidade. Vise um ambiente metabolicamente favorável, então um percentual de gordura relativamente controlado. Vise várias métricas, várias métricas. Essa aqui é a minha principal atualmente, mas eu também me olho no espelho, me admiro. Aqui, todo bonitão, papapá. E acabou a enrolação. Bora pro treino. Ah, senhores, acho que não estamos com a cabeça cortada aqui. Já estamos aqui na nossa primeira sériezinha de aquecimento. Tranquilão. Hoje, a princípio, era um dia para eu pegar um pouco mais leve. Mas o peito tá respondendo bem. Não tá um volume demais. Então eu acho que eu vou fazer uma feeder e vou tentar o que eu planejei. O que eu planejei? Um double com 100. Ponto. Nada mais, nada menos. Eu acho que vai ser de boa. Aqui ainda aquecendo, né? Eu botei o microfone bem alto. Eu espero que isso não atrapalhe naquele momento de vocês me escutarem. E eu tô um pouquinho nervoso, que tem muita gente hoje. Tá. 2,80. Tranquilo. Eu acho que subiu bem rápido. Daí acho que eu vou jogar um 95, uma com 95. Aí o double de 100. Eu vou trazer uma plaquinha, velho, pra colocar do lado do telefone. Cara, o braço tá ridículo nesse ângulo. Quando eu tô em casa, eu penso, cara, tem que fazer o cut, tem que virar. Mas eu venho pra academia, a luz da academia, o espelho da academia, tudo me bota no shape, mano. É bizarro. Eu vou trazer uma plaquinha pra colocar ao lado do telefone escrito: ignore esse dispositivo. Porque, cara, me traz assim um constrangimento muito grande das pessoas desviarem do telefone. Tipo, como se estivessem me prejudicando passando na frente, sabe? Eu odeio isso. Eu me sinto muito. Muito. Como é que se diz aquela palavrinha? Inconveniente. É assim que eu me sinto, tá ligado? Inconveniente. É assim que eu me sinto. E eu espero que isso não aconteça mais. Mas eu acho que tá tudo certo. Vou esperar mais uns 10, 20 segundos. Uma só. Double de 100. E mais 2 back-off ali com 90, eu acho. Vai ficar bom. Tá, fechou? Tranquilo. Tranquilo. Saía mais umas 3. Fácil. Agora é o nosso double. eu não. Eu tô com uma confiança de uns 40%. Bom, essa carga não é uma carga nova, tá? Ano passado, em janeiro, eu já estava tendo bastante contato com essa carga aqui e começando a aumentar. Porém, eu mudei de academia, eu tive um infortúnio com o meu cotovelo, que não foi registrado, que foi antes da gente começar o canal. E eu parei com o supino inclinado por um bom tempo. Agora retornamos aí a uma base já anteriormente dominada. Eu estava muito satisfeito com o nosso supino reto, de 4 repetições ali para 100 quilos, progredindo naquela dificuldade, mas estava bacana. Agora aqui é outro jogo, inclinado é outro jogo sempre. Mas eu tô bem confiante, cara. Eu sei que eu tenho uma força para umas 3 rep aqui com essa carga, eu tenho certeza.
Só que é aquela coisa, a força de contração se dá numa velocidade tão lenta que é complicado. E vocês podem ver que eu não tô chamando spotter, eu não vou chamar ninguém não. Eu tô bem confiante que sai 2 repetições com essa carga. Eu tô bem confiante, cara. Porque com 95, eu devo estar tirando mais 5, eu espero. Vamos dar aí mais 1, 2 minutinhos. A adrenalina tá a 1000. E vamos ver. Se eu sentir que não vai a segunda, eu nem vou tentar, tiozão. Eu não tento, não. Eu não sou tão maluco. E qualquer coisa, ó, barra morreu. Irmão, jogou pra frente. Jogou pra frente aqui, ó. Coisa mais fácil do mundo. O que é 100 quilos? O que é 100 quilos? O que é 100 quilos? Eu tiro 200 do chão? Tu acha que eu não vou tirar, fazer uma elevação pélvica aqui? Ah, para, mano. Tá maluco? Não pode ter medo de falhar, não. O medo de falhar no supino tem que se dar se tu não faz o supino com a amplitude completa. Aí você pode ter um medinho. Porque, porra, no react do Brandão lá, o que a gente viu? Pô, que ele faz um supino que não tem amplitude completa. Então, se ele falha, o que acontece? Se ele falha, bate no peito. E com uma sobrecarga tamanha daquela, e o músculo não está acostumado com aquela flexibilidade, a chance de rompimento é muito maior do que comigo, que sempre bota a barra no peito. Trabalho numa flexibilidade, uma amplitude maior, às vezes, do que o necessário. Bom, a caderneta tá aqui, o relógio tá marcando. Vou dar mais um minuto aqui e já volto com os senhores. Let's go, let's go. Sem, no spotter, não spotter, para vocês verem o tamanho da minha confiança. Que eu tenho uma na reserva. Vai ser 0? Não, eu não sei. Só vou fazer, irmão. Esquece, foda-se. Show! Falhamos. Pelo visto, ainda 1 RM é o nosso teto. Pelo menos vocês viram que não foi nada demais, né? Que não é como se fosse um bicho de 7 cabeças. Só é algo um pouco constrangedor. Falhamos. Senão essa barra não estaria no chão, estaria no suporte. Que tristeza. Quantas reps? Hã? Quantas reps? Uma, João. Eu queria tentar um double com essa carga aqui hoje. Mas não rolou. Chegou na metade e travou. E eu botei no caderno que eu não devia fazer isso hoje. Eu escrevi. Porque no último treino eu me excedi um pouco e não estava recuperado para hoje. Mas quis tentar mesmo assim, cabeça dura, né? Sabe como é que é? Pô, eu venho caminhando, dá uma meia hora de caminhada. Cara, eu chego aqui quente. Eu chego aqui no máximo. Aí aquele desconfortozinho tinha passado. Aí o cara se engana. Eu tava planejando montar uma periodização mais voltada para powerlifting. Só que, cara, é muito chato. Porque eu fui ver, eu tenho que trabalhar com tipo 4, 5 repetições na reserva. É muito chato. Dá pra calcular, né? Já que agora eu sei que 100 quilos aparentemente é minha 1 RM, ou algo muito próximo disso, é só calcular em cima disso. Mas é muito chato, mano. Pô, botar 80 quilos pra 4 repetições e guardar. Ah, eu gosto desse treino de feeling, de proximidade com a falha e tudo mais. E eu tô querendo muito aumentar a carga nesse supino aqui. Muito. Aí eu tô pensando em botar 2 padrões dele. Ele convencional e intercalar no próximo treino ele com pause. Então, vem, 1, 2, sobe. Que é uma variação que eu vejo que os power usa muito. Eles têm o supino reto, que é o... Hã? Isso. Eu vejo que eles fazem muito isso. Eles conciliam, tipo, o supino principal, uma variação dentro do supino principal, um press secundário, que seria, por exemplo, um cozy grip. E eu vi uma outra que era
Basicamente isso. Mas aí tem os acessórios, paralela, tríceps testa, que acaba lembrando bastante esse padrão aqui. E assim vai. Depressão hoje. Hoje é depressão. Hoje as coisas não saíram como planejado. Acontece. Aí agora, senhores, vou reduzir aqui para uns 85. 85, porque a falha me custou bastante, eu achei. Daí a gente manda aqui, nossa 5x9 tradicional, sem problemas. O que eu mais tenho para adicionar? Será que eu tenho algo mais a adicionar desse constrangimento absurdo? Também. Constrangimento por quê, tá ligado? Acho que não tem motivo para isso. Acontece. É algo que gera um sentimento muito desagradável, mas não por ser algo vergonhoso de fato, por ser algo incomum talvez. Porque a falha acontece, né? A falha acontece. Inclusive, quantas são as vezes que nós não buscamos a falha? E eu coloquei 90 em vez de 80. Milhares e milhares de vezes. Então eu vou fazer mais 2 séries aqui. Vamos ver quantas sai com esse 90. Vou dar um intervalo de uns 3 minutos agora, uns 2. Eu guardei tudo? Guardei. Ah, uma questão. Quando eu falhei, eu joguei a barra para baixo, eu contraí bem o abdômen, tá? Para ele não despencar aqui. A parte mais desagradável só foi levantar. Levantar com 100 quilos é uma coisa. Imagina se fosse 140. 3 placas de 20. Seria outra coisa. Ficou um gosto amargo na boca. Gosto bem amargo. Vontade de voltar pro supino reto. Mas o inclinado é quem constrói. Ele constrói melhor essa disposição do bodybuilding e tudo mais. Senhores, com 90 agora eu estou estimando entre 4 e 6 repetições. Se eu tirar 6, eu repito a série com essa carga. Se eu tirar 4 ou 5, eu reduzo para um 85, 80. Tchau! 4. A gente... ficou esperto! 4. A quinta não ia sair. E não porque... o último treino, eu fiz 5 com essa carga. Eu acho que eu já tinha feito outro treino com 6. Eu tô exagerando. Perdi desempenho. E desempenho de bobeira. Nos próximos treinos eu já coloquei uma orientação ali de estar mirando em intensidades mais baixas e trabalhar com um pouco mais do range de repetições. Se eu tivesse feito aquele single com 100 quilos, não teria tido problema. Provavelmente tiraria mais 5, 6 aqui. O próximo treino, o que eu vou fazer? Vou provavelmente fazer a preparação com 90, uma repetição, 2, e partir para trabalho, cara. É isso. Também tem a questão... Vocês viram que eu enrolei o meu negocinho? Eu não sei porque eu enrolei ele, eu vou usar ele de novo. Vocês veem, né, o que o nervosismo do homem faz. Mais uma chateação, então, pro dia. 4 repetições para uma carga que eu já tinha feito mais. Filho. Nem sempre as coisas saem como planejado. Mas, e daí? Bom, nesse sentido aqui, eu vou jogar para 80 mesmo, não tem problema não. Hoje é dia 4 e o último supino inclinado que eu fiz foi dia 29 do 3. Não faz muito tempo. É isso mesmo. É isso mesmo, não faz tanto tempo. Aí, ó, o último supino inclinado com 80 eu fiz 9, mas não vai sair 9. E também saiu 2 repetições a menos porque eu já tinha... Nossa, a falha é mortal, cara, ainda mais para uma repetição. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Ó, aqui, ó, 92 quilos para esse mesmo supino com 5 repetições. Isso é bom. Isso é bom.
Mas aparentemente eu acho que eu não tenho esse registro de uma só. Não, eu só tenho de 5. E a gente não conseguiu fazer as 4, as 5 por conta da falha que a gente atingiu aqui. Só por isso. Ah, mas tudo certo. Vamos fazer mais uma de recuo agora com 80. E no próximo treino a gente supera isso aí. Senhores, este barzinho aqui, falando com o objeto inanimado. Tibarzinho aqui. A tibarzinha aqui agora. Aquecimento. Retrações escapulares bem pesadas. Reduz e faz completo. Já era. É muito bom, cara. Ah, legal. Ô, eu tava vendo... Sabia? Eu ia fazer essa retração da escápula de dificuldade. Eu comecei a ter esse feeling legal. Antes, fazer cimento, até eu faço a pré-ativada, progredindo carga também. Eu vi um estudo, eu tava buscando uma variação para trabalhar os trapézios. Cara, eu vi um cara fazendo aqui uma vez, me interessei e fui ver se tinha algum artigo falando sobre colhimento assim. Uhum. Você entendeu? Ó, tá ali no Smith. Tá aqui com a barra. Só isso aqui. Encolhimento reverso. Eu achei só um trabalho falando. Eu achei só um trabalho falando e mostrava que a ativação do... Ah, fica presa? É difícil. O trabalho mostrava que a ativação, era um trabalho de eletromiografia, mostrava que a ativação do trapézio superior e do encolhimento normal eram extremamente similares. E que esses movimentos aqui de retração, eles eram mais completos em relação ao trapézio medial. Interessante, né? Aí... A galera tem muita dificuldade de jogar essa parte média e baixa. Né? Todo mundo joga o encolhimento a galera só faz aqui. Aí nessas remadas pronadas, nunca extraem tudo, porque não fazem as retrações. E o trapézio medial inferior sempre acaba com um trabalho subótimo, digamos assim. É o que eu percebo. É uma metodologia, cara, a maioria tem a escápula mais abduzidas e a saltação anterior do ombro. Então, quando você fraqueza o trapézio médio e inferior. Todas elas eu faço um trabalho de eu fazer a compressão escapular. Pode crer. Ela falha no movimento completo e faz até a falha no movimento escapular. Eu gostava de fazer isso, mas isso gera um desgaste absurdo. Pra quem é treinado, né? Só que pra quem tá iniciando... Não, é mais tranquilo. É um benefício bom. Concordo. É massa. As informações. Ah, pessoal, estamos bem aquecidos, né? Já dá pra botar um... E aí, professor, tudo bom? Como é que você tá? Senhores, retornei. Tá, eu tava fazendo esse aqui no Smith. Só que eu decidi vir pro livre agora. Por que essa mudança? Porque funciona o seguinte. O Smith é difícil de encontrar a angulação, o ponto da barra. E eu senti bastante conforto aqui no livre. Porra, é foda. Porque são 3 padrões de press nesse treino aqui. Um principal, um secundário. E dá pra se dizer que é um outro principal, porque é o militar que a gente vai fazer ali. Ver se a gente consegue tirar uma repetição a mais com 20 quilos. Ou se vai manter. Eu acredito que a gente vai manter. 2 séries diretas ali, já era, tranquilo. Foi bem bom, eu gostei de fazer a execução aqui no livre, do close grip, mais fechadinho, nada demais. E prosseguimos. Eu ali na Tibar, mano, troquei ideia com um cara, muito gente boa, velho. Você tá maluco. Altas ideias, tá ligado? O cara muito gente boa, muito gente boa. E é difícil de encontrar pessoas de que você conversa e a conversa flui tão bem. Sabe, eu gosto muito de falar, mas eu também gosto de ouvir. E é legal quando você tem alguém para escutar e que agrega valor. Isso é muito legal. O que foi que aconteceu ali? Eu acabei me perdendo um pouco na resenha com o cara. E parei de gravar naquele momento. E retomei agora. Perdi o feeling da gravação por um momento, mas retomamos. O close grip não tem segredo, né? Não tem segredo. É basicamente aqui, pra dentro. Vou colocar o indicador assim, ó.
Porra, ficou leve de novo. Acho que eu vou jogar um 80. Um 80 deve pesar. Um 80 deve pesar. Bom, eu espero que um 80 pese agora. Vou tirar esse banco daqui. Esse spot... Não, esse spot que eu... Não sei se vai dar pra ver a gravação, cara. Mas vai ficar bom, eu acho. Eu vejo os caras às vezes jogando aqui, mas eu me sinto mais confortável jogando mais ou menos aqui. Assim, bem coladinho no corpo. Assim. E eu percebo que o tríceps, ele entra mais em ação, que é a proposta, efetivamente. Dá só um minuto aqui, porque eu nem cansei. Foi só séries de masturbação, séries de dano muscular. Daí eu vou fazer 2 diretas aqui, com o peso que eu encontrar, uma proximidade boa da falha. Creio que esse aqui é o peso. Não é possível, mano. Que vai aumentar mais. Tchau! Tchau! 8. 8 tá bom. 8 tá bom. Próximo treino já dá pra jogar um 85. Nossa, mano. Supino reto é bom. Supino reto é bom. Ah, cara. Eu gosto dele. Mas por hora vamos continuar no inclinado. Acho que é mais jogo. Senhores, retomo no mesmo dia ainda. Tô sem meu relógio, mas são por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos. Eu fui treinar pela manhã, esse vídeo que vocês viram. Cheguei em casa, é um sabadão, fiz o meu almoço básico. Arrozinho, azeitinho, salada e frango. Tirei um sono, agora eu tô aqui, novamente. Vou dar uma saída já, mas antes quero dar esse parecer e finalizar o vídeo com os senhores. Bom, feedback do treino de hoje. Depressão. Tristeza. Sinto-me como Kratos quando caiu do Monte Olimpo e mergulhou nas profundezas do rio Esfinge e foi sugado todo o seu poder, magia, vida, armas, tudo. Me sinto exatamente daquele modo. E não é à toa, senhores. Eu não precisava ter caído do Olimpo, eu podia ter me segurado lá, resistido ao raio de Zeus. Era só não ter entrado na frente dele. O que eu quero dizer com isso? Era só eu ter seguido o meu planejamento. Porque eu não estava 100% recuperado pro peitoral. Se eu tivesse feito as minhas séries convencionais, 5, 9, 10, 12, ia ficar tudo certo. Porém, lição aprendida, ok? Eu não vou cometer o mesmo erro no próximo treino de Upper 2, nem no próximo treino de Upper 1. Vou dar uma reduzida, uma freada nessa questão da intensidade, porque eu percebo que quando eu começo a flertar com a intensidade, tentar insistir em aumentar a carga, não dá certo. Não dá certo porque muitas vezes regride, não dá certo porque eu me machuco. Então, já que eu tenho experiência prévia com isso, eu não vou cometer o erro de me machucar com qualquer coisa que seja. A situação da falha no supino realmente foi internamente muito desagradável, como se eu tivesse cometido um crime, eu me senti ali. Mas, né, se você para raciocinar, nós falhamos ou chegamos muito próximo da falha em todos os exercícios. Então, por que no supino seria uma vergonha falhar? Ou até mesmo no agachamento? O constrangimento ele se dá, por exemplo, de você ter que jogar a barra, fazer muito barulho, por ser uma situação fora do convencional, por se ter a crença de que falhar no supino é algo vergonhoso, às vezes é até mesmo perigoso, né? Falha no supino, porque os caras vai pra guilhotina, mas ali não era o caso, estava bem longe de ser, ainda mais quando é um praticante treinado que já tem experiência com a situação. Foi uma experiência positiva no final, apesar da depressão, das mágoas, das tristezas, tem como tirar coisas boas. Agora eu sei um pouco melhor, eu me conheço um pouco melhor naquele exercício. Não vou continuar sem spotter.
foi um bom momento para desenvolver coragem. Eu tinha uma certa ansiedade de fazer o supino reto lá, sem spotter, e eu não fazia, eu não conseguia. E fazer dessa vez, falhar, errar, e saber onde é o ponto, cara, foi muito bom. Foi muito bom. Foi uma experiência positiva. Dando uma olhada no logbook, conseguimos fazer algumas progressões minuciosas, manter desempenho, porém, realmente foi custoso para minha cabeça, e eu acabei mudando 2 exercícios especificamente ali. Abdômen, eu nem fiz. Realmente fiquei um pouco desanimado, guys. Fiquei um pouco desanimado. Muito do nosso trabalho depende da motivação. A disciplina é importante, faz parte, sim, mas a motivação é o motor central, é o principal motor. Não existe disciplina sem motivação. Não tem como você ser um cara disciplinado se você não for um cara motivado. As motivações, ela possuem 2 vias, de curto prazo e médio e longo. Então você faz o que faz por um fim. Você treina hoje meio fadigado, meio mal, sem vontade, porque você sabe que o que você faz hoje vai refletir lá na frente. Essa é sua motivação. Você não faz nada por acaso. E quando você percebe que está fazendo algo sem função, sem objetivo, sem fim, você para, você desanda. Muitas pessoas descontinuam a academia ou fazem aqueles intervalos de começo e para, começo, para, porque não vem resultado, não tem objetivo com aquilo. Vão lá e apenas empurram e puxam os pesos até sentir o músculo queimar um pouquinho e param. É ou não é? É ou não é? Aí a pessoa não vê mudança, tá se matando de fazer dieta, às vezes desnecessariamente, se privando pra caramba, treinando mal. Treinar é um saco para essa pessoa, porque ela não sabe treinar. Pessoas que não gostam de treinar, eu acho que são casos curiosos. Ou elas não gostam porque não sabem, ou talvez porque saturaram. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade em assimilar um indivíduo que não gosta de treinar. Porque, cara, é um bem em si mesmo. Se exercitar é maravilhoso. É uma das funções do ser humano. Fazer força. E eu não dei continuidade nos outros exercícios, que eu até queria trazer o press militar para vocês, o press em pé. Provavelmente eu não vou conseguir prosseguir com ele também. Porque, cara, eu cheguei nele desgastado demais. Eu fiz menos repetições do que eu gostaria, do que eu esperava para aquela carga. Não era me de surpreender, né? Eu fiz um supino inclinado antes. O press militar é um press vertical bem forte, então já era esperado algo do tipo. O que eu vou passar é passar ele para sentado, em vez de ser o militar em pé, né? Desenvolvimento sentado com barra livre. E sim, barra livre. Eu percebi assim uma desenvoltura muito boa com esse exercício livre. Eu já fiz muito desenvolvimento no Smith, até que gostava de fazer, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo movimento, tem diferenças. Esse movimento de J, né, que o desenvolvimento livre faz, aqui o Smith não faz, o Smith é reto. E isso, particularmente, eu acho que traz algum desconforto para o meu ombro. Como eu já falei para vocês, eu tenho algum tipo de lesão no ombro, que eu desenvolvi ali em 2022, 2020. Não lembro, mas já faz tempo, hoje já não me incomoda mais, porém eu percebo ela em alguns momentos quando se trata de máquinas. É um incômodo agudo que não me proíbe ou me impede de progredir carga, repetições, mas é chato, né? Eu gosto de treinar sem desconfortos, eu acho que os senhores também. E o livre, desenvolvimento com halteres e agora com a barra, eu percebo que eu não tenho. Supino livre, eu não tenho. Supino máquina, às vezes vem. Às vezes vem. O trabalho de flexibilidade com sobrecarga que eu faço após o trabalho do músculo tem ajudado também nessas questões de lesão. Eu tenho 2 lesões hoje que são as mais gritantes, que são essa aqui, desse ombrinho, e desse cotovelinho aqui. Essa sobrecarga aqui, segurando aqui pro tríceps, o DC stretch do tríceps, e o DC stretch do peitoral, que é segurar o crucifixo aqui em posição alongada durante 1 minuto, 1 minuto e meio, eu faço intervalado, tá? Eu faço tipo 20 segundos, volto, 20 segundos. Eu recolho o halter assim, aí faço assim.
E vou progredindo carga com as semanas, caso tenha alguém novo aqui no canal. Então comecei com halter de 10, 12, 14, hoje eu tô no 16, mas hoje, já que o peito não tá muito legal, fiz com de 12. E eu percebi que isso foi algo que melhorou a questão da lesão, tá? Tanto no ombro quanto no cotovelo. Bom, não vou inventar moda mais, prometo para os senhores, vou continuar seguindo o planejamento padrão de janeiro. A única coisa que eu vou ter que manter é a adaptação upper e lower rest, superiores e inferiores, descanso, porque a periodização de janeiro era treino, era dia sim, dia não. Dia de treino, não de treino. Por conta principalmente do levantamento terra, que o nosso amigo querido Jordan Peters coloca na porra de um upper. E faz sentido. E faz sentido para aquelas especificidades do levantamento terra, faz sentido. Porque ele fala uma top set de 5 a 9 e uma back off de 10 a 12 pro terra. Faz sentido. E um dia de descanso em seguida. Mas eu reorganizei, coloquei o terra no lower 2 ali, variando entre dois padrões de terra, um mais pesado, um pouco mais leve. Vou ter que aposentar o hack squat durante um tempo. Eu gostei daquele hack squat. Vou voltar pro agachamento livre. Eu quero fazer agachamento livre, eu quero ficar forte nessa porra. Variar entre extensora e sissy squat ali, porque eu gostei também do sissy, eu gostei muito. Vou ter que tirar o upper 3 e o lower 3. Voltar ao basicão. Poucas mudanças assim ao decorrer dos treinos. Eu acho que a variabilidade de exercícios é algo que somou muito esse ano. É algo que eu não fazia, tá, senhores? Eu gostava de fazer meu PPL, os mesmos exercícios. Push 1, push 2, os mesmos exercícios. Eu tenho tesão em repetir a mesma sessão. E hoje eu descobri um novo T maiúsculo, que é a variabilidade. E eu gostei bastante. Mas eu vou, né, dar uma freada. Que em time que se mexe muito perde. O time, como é que faz para o time ganhar? Você tem que padronizar o time e manter constante. E fazer mudanças que façam sentido naquele decorrer do tempo. Deu mais ou menos 3 meses desde que eu comecei essa nossa periodização atual. As mudanças de janeiro até agora, não, é 4 meses. 4 meses, porque a gente está no dia 4 de abril. 4 meses. Desde janeiro até agora, abril, foram pouquíssimas mudanças que eu fiz. Pouquíssimas. Então, incorre em mim também, depois de um tempo na mesma divisão, querer fazer mudanças. Mas eu percebi que, cara, não. Volta pro básico que não tem erro. E é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, deixa o like, deixa o comentário. Bom, é um vídeo lição, né? Um vídeo lição que serve para vocês não terem medo, não se sentirem envergonhados. Ninguém se importa com você. O João, inclusive, foi lá. Não, ele se importou comigo. O professor foi lá falar comigo, ver se eu tava bem. Esse moleque tá fazendo merda aqui. Viu que tava tudo certo. Trocamos maior resenha. Eu troquei muita resenha. Mas uma coisa que me incomodou hoje, é difícil as coisas me incomodarem, senhores, é difícil, foi a academia encher demais. Nossa, tava lotada, por isso que eu encerrei o vídeo. Tava lotada, muito cheia. Particularmente, eu gosto de treinar num ambiente menos caótico. Mas foi assim, foi demais. E eu posso me acostumar, mas eu tenho que já estar naquele ambiente há um tempo, flertando com aquele tanto de pessoas. Se é assim do nada, cara, eu tô acostumado a treinar nas minhas sessões com pouquíssimas pessoas lá na academia, nos horários que eu vou. Hoje foi uma surpresa. Acho legal, né, academia, ter gente, sempre muito bom, maravilhoso. Porém, eu não tava esperando aquilo. E tudo aquilo suga a energia, dá uma sugada. Aí teve a falha do supino, a depressão ali, tudo mais, né. Depressão, mas é uma tristeza momentânea, né, pessoal? É isso que eu quero dizer. Porque não dá pra ser feliz o tempo todo, porra. Se você não ficar triste em algum momento, você tem algum problema. Você tem que ficar triste. Você tem que ficar feliz, você tem que ter raiva. O homem que faz o bem, ele tem que conhecer o seu mal. Ponto. O homem que faz o bem, o homem que é bom de verdade, ele em algum momento já teve contato com o seu mal. Talvez não feito mal,
talvez até mesmo feito. E mal pode ser interpretado de diversas formas. Por exemplo, furar uma fila de uma padaria. Olha só. Talvez para você seja pouca coisa, mas para um ciclano seja o caralho. Eu passei na frente de 20 pessoas, totalmente egoísta. Mano, que coisa horrível que eu fiz. A pessoa pode achar a pior coisa do mundo, certo? Claro, que quando a gente coloca aqui entre roubar uma pessoa e furar a fila de uma padaria, tem uma discrepância, né? Tem uma discrepância, né? A gente não tá falando aqui do mal extremo. A gente tá falando daquele mal particular, aquele mal que envolve o egoísmo. E quando você conhece esse aspecto de si, você consegue ser bom. Principalmente se você busca ser bom, né? Porque para fazer o bem, você tem que querer fazer o bem. E é basicamente isso, senhores. Encerramos com um ensaio filosófico e vamos encerrar com essa giradinha aqui, ó. Ó, pega. 1, 2, 3. Power Rangers!